Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida. Sejam bem-vindos. Em nossos vídeos, eu e o Daniel Tavares abordamos temas que auxiliam a ampliação da consciência e do autoconhecimento. Se inscrevam e participem, esse canal é para vocês. Vocês já ouviram falar no mito da parelha alada? Platão propôs que as almas nascem puras e ignorantes e para que possam receber o conhecimento verdadeiro, elas precisam voar alto e olhar a perfeição e as virtudes divinas. Mas, para isso, elas precisam se desapegar das paixões e dos vícios. Fiquem com a gente até o final e eu vou explicar toda essa história e vou contar esse lindo mito para vocês, mas só no final. O mito da parelha alada de Platão. Por tantas vezes, na certeza de que alguma ideia esteja pronta a manifestar-se, no momento de escrevê-la, nos deparamos com a pobreza da nossa própria interpretação sobre o que pensávamos ter compreendido e ficamos com a sensação que, por alguma razão, algo nos escapou. Sabemos que a plenitude de todo conhecimento não nos é possível, mas nem mesmo conseguimos alcançar a totalidade do que nós propriamente já compreendemos. Apenas traduzimos parcialmente em palavras o que acreditamos saber. O próprio conhecimento sempre foi objeto de estudo dos mais renomados teóricos e filósofos, bem como interessa a eles a forma pela qual conhecemos. A teoria do conhecimento, ou epistemologia, estuda não apenas os fenômenos, mas também os fundamentos que explicam esses fenômenos e estrutura uma forma de expor essas ideias por meio de signos. Alguns signos não se permitem traduzir em palavras simplesmente por não haver neles essa possibilidade de expressão. São aquelas artes que se expressam por si só, o que não é exprimível em palavras, pois elas são signos em si mesmas. Assim é com a pintura, a escultura e a música. A arte em si é a expressão do belo, do bom, do justo e do verdadeiro, em sua própria essência, sem necessitar de palavras que a designe, mas, como signo, ela precisa ser interpretada, e interpretar é algo imprescindível ao conhecimento. Nós, seres humanos, não somos os únicos interpretantes. Todos os seres vivos interpretam, mesmo ao nível mais básico, como ocorre aos vírus que decifram a barreira da proteção das células, modificando a estrutura delas até levá-las à destruição. Portanto, seres interpretantes são sim inteligentes. E pensando nisso, não são apenas os seres vivos que estão nessa categoria. Existe toda uma inteligência artificial como um interpretante lógico, quase auto-organizado, porém ainda uma criação humana. Mas há diferenças cruciais entre a inteligência humana e as outras inteligências. Primeiramente, somos a única espécie inteligente que pensa sobre as outras espécies, pensa sobre nós mesmos, pensa sobre tudo. Além disso, temos uma linguagem elaborada por meio de signos que nos permitem construir modelos explicativos sobre tudo o que pensamos. Enfim, teorizamos sobre a nossa prática. E isso os animais não fazem. Por outro lado, os seres vivos não humanos são naturalmente especializados em técnicas pré-determinadas. Trata-se, portanto, de especialidades inatas que garantem a sobrevivência da espécie. Não é que eles não precisem aprender e se aperfeiçoar, porém neles está determinado a priori um comportamento herdado, facilitado por sua anatomia e fisiologia. Para os seres humanos, se especializarem em algo, precisarão aprender e praticar. E já não se poderia dizer em dons inatos. Também há uma grande diferença entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Como já sabemos, os computadores e robôs têm uma grande capacidade lógica muito superior aos maiores matemáticos do mundo. A memória de um computador é imensamente maior que a dos humanos.
Robôs e computadores podem se tornar muito mais especializados do que qualquer pessoa em várias atividades. Não é à toa que a máquina está substituindo os homens em vários tipos de trabalho. Contudo, nós seres humanos, além da razão, temos também uma inteligência emocional que não faz parte do pacote da inteligência artificial. A inteligência artificial pode forjar uma emoção por meio de uma programação, mas a emoção não estará lá de fato, simplesmente porque máquinas não têm sentimentos. Na realidade, uma máquina é incapaz de elaborar qualquer tarefa sem que o humano a programe para isso. Assim, uma máquina e robôs não têm uma autonomia e nem livre-arbítrio, pois embora eles possam escolher entre duas possibilidades, não foi escolha propriamente deles, mas da sua programação. Platão, por sua vez, considera que todo conhecimento já existe a priori, anterior à existência física. Contudo, nos esquecemos dele ao nascermos e, por essa razão, precisamos relembrar e reaprender. Tudo o que sabemos, conhecemos em parte, pois a mente não consegue abarcar a totalidade de tudo o que existe e cada tema só pode ser apreendido parte por parte e gradativamente. Além disso, não nos interessamos por todos os assuntos. Nossa mente é seletiva e só ampliamos o conhecimento sobre o qual colocamos a nossa atenção. Quem é capaz de conhecer algo apenas de olhá-lo? É preciso observar, mas também decifrar, compreender. A filosofia busca a verdade, mas os filósofos, ao interpretá-la, podem fielmente traduzi-la em palavras? Na busca pelo conhecimento, como sujeito da história e na medida dos avanços tecnológicos, o homem coloca em xeque de tempos em tempos as suas várias teorias. Assim, questionando o que ele próprio pensa conhecer, alcança um pouco mais de sabedoria. E isso ocorre desde os primórdios da humanidade. A palavra filosofia divide-se em duas partes. Filo significa amor e sofia, sabedoria. O seu significado total é amor à sabedoria. A filosofia sempre buscou o conhecimento, pois seu principal interesse é a busca pela verdade. Inicialmente, essa parece ser uma questão simples, quando separamos claramente por uma linha divisória e estanque o que é verdadeiro daquilo que é falso. Porém, veremos que esta não é uma questão tão simples assim. Todo conhecimento precisa ser expresso em signos para ser compartilhado. A linguagem, assim como toda técnica utilizada pelo ser humano, é um instrumento para comunicar e esclarecer, mas também para persuadir aos outros sobre teorias, ideias e opiniões. Ela tornou-se um meio sofisticado pelo qual se conduz toda a controvérsia sobre o próprio conhecimento. A palavra é ambígua. Do mesmo modo que pode esclarecer, pode também falsear. Frases retóricas recheadas de ideias preconcebidas e estereotipadas podem convencer, manipular e induzir a erros e ilusões. Para uma manipulação ser eficaz, procura-se mostrar partes distorcidas da realidade, enfatizando-se os simulacros, que são ideias irreais. Essas representações penteadas, maquiadas da realidade não são jamais a realidade em si. Um bom exemplo disso é o uso do mundo virtual. As pessoas em suas redes sociais postam imagens irreais de suas vidas, criando um cenário cinematográfico. Porém, a verdade é que a vida cotidiana delas é tão rotineira como de todo mundo. Tudo isso é um engodo que leva a todos a uma inversão de valores, pois hipervalorizam-se uma parte real e a tomam como real, enquanto a totalidade dessa mesma realidade fica encoberta. Os recursos utilizados por esse tipo de comunicação são alienantes, discursos vazios, encobertos por premissas ilógicas. Conhecidos como falácias, esses falsos argumentos foram utilizados desde a antiguidade pelos sofistas que acreditavam que a verdade é múltipla, mutável e relativa e pode ser manipulada pela arte da retórica.
Mas já sabemos que o efeito nefasto da palavra não reside nela mesma, mas na nossa natureza humana egocêntrica. Desde os tempos mais antigos, a nossa civilização quer o controle e o domínio. Para isso, manipula as massas e instaura o poder pelo poder. Os sofistas defendiam que não podemos conhecer o ser em sua própria essência, uma vez que, se o conhecêssemos, pensaríamos todos da mesma maneira e assim não haveria contradições. Sócrates, por sua vez, opôs-se aos sofistas, preconizando que a verdade pode ser conhecida desde que compreendamos que precisamos afastar as ilusões dos sentidos, as imposições das palavras e a multiplicidade das opiniões. Para Sócrates, os sentidos nos demonstram a aparência das coisas e formulamos com palavras a nossa opinião sobre elas. Porém, nossos sentidos nos enganam e, por essa razão, há uma multiplicidade de opiniões que se contradizem. Para conhecer, portanto, será necessário examinar as contradições das aparências e das opiniões e, ultrapassando-as, chegar à essência das coisas. Dessa forma, obtém-se a verdade por meio de um conceito. Utilizando-se de uma arte chamada arte da parteira, a maiêutica, Sócrates interpelava seus interlocutores e, fazendo-os se contradizerem em suas opiniões, extraía-lhes a verdade que se achava encoberta por suas crenças e ideias preconcebidas. Ou seja, Sócrates, por meio de uma argumentação lógica, fazia-os confessar a ideia mais sensata que se achava encoberta apenas porque as pessoas se apegavam a opiniões geradas pelo hábito e não porque fossem a realidade. Veremos que, para expor essa arte da maiêutica, Sócrates recorria aos mitos para esclarecer suas ideias e, graças às perguntas adequadas, o seu interlocutor encontrava em sua alma racional a ideia verdadeira e a essência das coisas procuradas. Sócrates, entretanto, não deixou nada escrito. Conhecemos Sócrates pelos textos de Platão, que reproduzia seus feitos em diálogos. No diálogo Fedro, Sócrates retrata a lenda do deus Tote, inventor de inúmeras ciências e das técnicas, dentre elas a escrita. Sócrates, por meio de uma personagem desse mito, o rei Thamus, não condena apenas a escrita, mas também a pintura, a escultura e todas as técnicas. Segundo ele, inicialmente a escrita parece ampliar a memória e auxiliar a ciência, mas possui também um efeito contrário. Ela fará aumentar o esquecimento da alma, segundo Sócrates. O problema que Sócrates acaba por enfatizar ressalta a questão da representação das coisas e não as coisas em si. Ora, se conhecêssemos em essência, não precisaríamos de representações ou modelos, mas por termos nos esquecido da verdade quando encarnamos aqui na Terra, precisamos dos signos que representem esses objetos. Porém, segundo Sócrates, as mensagens simbólicas são, por sua vez, estáticas, como um monólogo estéril que não possibilitam ao interlocutor interagir com o seu próprio conhecimento. Essa crítica socrática, encontrada na lenda do rei Thamus, foi a base para as ideias de Platão sobre a reminiscência das almas. Para Platão, as almas tiveram uma experiência pré-empírica quando estiveram em contato com a verdade absoluta. Mesmo não tendo visto claramente por causa das suas imperfeições e apesar de terem bebido das águas do esquecimento, poderão aqui na Terra, com certo esforço, reavivarem conhecimentos ocultos no fundo das suas memórias. E dessa forma, Platão acaba por justificar a maiêutica socrática, isto é, a arte de fazer os espíritos darem à luz ao seu próprio conhecimento intrínseco. Platão, considerado um racionalista, acreditava que o mundo em que vivemos são sombras de um mundo mais evoluído, mas que pouco dele conseguimos apreender. Segundo Marilena Chauí,
A distinção entre o sensível e o inteligível é ontológica, pois concebe-se dois mundos diversos, um espiritual e outro material. Mas também é lógica ou epistemológica, pois nesse mundo seus objetos são conhecidos de formas diferentes. Platão mostra no Demiurgo que o mundo é um cosmo, um organismo vivo que possui uma alma, psique. E psique é vida, é mudança, princípio da autoatividade. A alma do mundo é a fonte de todo conhecimento. Assim, o Demiurgo, com os mesmos elementos que constituem o mundo, fabricou também a alma humana, destinando-a ao conhecimento. Mas a alma humana anima um corpo e, estando ela presa, pode cair em erro e ser arrastada pelas paixões. Psique, alma, é o princípio cognoscente do ser humano. Afinal, foi a alma que entreviu partes da verdade e está identificada com a razão. Platão a vê como uma natureza intermediária entre o sensível e o inteligível, pois pelo corpo ela sente e pela inteligência ela raciocina. A alma, por sua vez, é imortal, possui uma individualidade, uma singularidade. Desse modo, os mitos auxiliam na demonstração da imortalidade e singularidade da própria alma, uma vez que não seria possível defini-la por uma via teórica e epistêmica. Vamos então ao mito da parelha alada de Platão. É apenas um resumo, mas para dar um certo entendimento. Todas as almas podem ser comparadas a um carro com um condutor que comanda parelhas aladas de cavalos. O próprio Zeus comandou o cortejo de almas recém-nascidas com suas carruagens e seus cavalos alados em um primeiro voo inaugural por toda a abóbada celeste para verem suas virtudes e a perfeição da sua obra. As almas ainda em estado de depuração não conseguiram ver tudo perfeitamente. Havia muita confusão, pois um cavalo puxava para baixo em direção às paixões e o outro para cima em direção ao belo absoluto e à verdade suprema. Elas tiveram dificuldades em planar, olhar e controlar a carruagem sem esbarrar umas nas outras. As almas atrapalharam-se tanto mutuamente e com muita dificuldade conseguiram ver apenas um pouco de algumas virtudes. Algumas almas contemplaram em empate o belo, outras o bem, outras a justiça e ainda outras a verdade. Como se não bastasse, antes de elas encarnarem aqui na Terra, beberam das águas do esquecimento. Já aqui, as almas guardaram em si as partes que conseguiram ver no céu, mas conheciam apenas o que conseguiram relembrar. Portanto, sem o conhecimento do todo, tudo o que elas podem emitir quando encarnadas são as opiniões. Nas almas divinas, ambos os cavalos são dóceis e bons. Mas, para as almas que não se libertaram do círculo encarnatório, há um cavalo bom, obediente e outro mau e desobediente. Assim, o mau cavalo quer possuir o objeto do seu desejo imediatamente. O cocheiro irá refreá-lo. Porém, quando o condutor vê o seu amado, lembra-se do belo contemplado ao lado da sabedoria e, para não se arrastar às paixões, puxa o freio violentamente, paralisando a carruagem. Porém, o cavalo de boa índole força o condutor a não esquecer do amado. O mau cavalo, por sua vez, quer satisfazer imediatamente seus desejos. Há uma luta e o mau cavalo só é refreado às custas de ser fustigado pelo chicote e pela opressão dos arreios, até ser humilhado e quebrar a sua vontade. Assim, quando vir novamente o belo, ele sentirá medo. Só então a alma do amante segue com receio e com pudor aquele que ama. Agindo assim, a alma acaba por enternecer e transformar em amor os sentimentos de seu amado. Podemos explicar essa tripartição da alma engendrada por Platão como um conjunto formado por uma carruagem, um cocheiro e uma parelha alada de cavalos. A alma proposta por Platão é representada pelo cocheiro como uma alma racional,
O cavalo bom é a parte honrosa e valorosa da alma que protege o corpo e a alma. O cavalo de má índole é a parte concupiscente da alma que, por não ter se depurado ainda, quer satisfazer suas paixões sem refletir, trocando a verdade pelas aparências. Mas tendo dominado os instintos, receberá sua recompensa, porém somente se durante a vida na terra, amante e amado observarem os bons sentimentos sem cair na luxúria, procurando agir com bom senso e equilibrando os desejos e necessidades carnais com a vontade da alma. A preocupação do cocheiro é não destruir o conjunto de toda a carruagem. Assim, sendo a alma o cocheiro, podemos também supor os cavalos como a mente consciente, o cavalo domável, e mente subconsciente, o cavalo indomável, e a carruagem como sendo o corpo físico. Se o cavalo dócil não intervir em favor de seu par desregrado, o cocheiro acabará por perder totalmente o controle ou estagnará sem poder voar. A única forma de manter o equilíbrio é por meio do bom senso, da temperança. Por vezes, a alma se entregará a algumas paixões, noutras prevalecerão as virtudes. Assim, passo a passo, ela irá depurando suas imperfeições. A maneira mais segura de realizar algo tão difícil será seguindo os preceitos da filosofia, que pede para alimentar a alma de conhecimento verdadeiro e de virtudes. Os que vivem sem filosofia correm o risco de se arrastarem às más paixões. Estes chegarão ao mesmo fim, porém com uma afeição menos forte do que aquela que liga os que verdadeiramente se amam. A ascensão espiritual em Platão só é possível por duas vias: o conhecimento, que segue em direção à verdade, e o amor, que leva à beleza. Ambos são caminhos difíceis de serem palmilhados, mas tanto um como o outro pede a harmonia e o equilíbrio para serem atingidos. Quando se trata pela via do amor, inicia-se por um amor egoísta e efêmero, mais ligado aos apetites sensíveis, e que pretende possuir o belo corpo do amante. Depois, mais refinado, é capaz de amar outros corpos pela apreciação do belo que está em todos eles. Isto é, o amante compreenderá que há universalidade, multiplicidade e iniciar-se-á no amor e beleza na infinita diversidade de suas formas sensíveis. O segundo grau de iniciação exige uma sutilização dos sentidos. Passa-se do amor pelos corpos ao amor pelas almas, mesmo quando a alma está num corpo não muito belo. Assim, a afeição recai por uma única alma e, por seu intermédio, descobriremos a beleza moral, a dos atos, que é sempre semelhante a ela mesma e torna bela todas as atividades e comportamentos humanos. A terceira etapa é a intelectual. Passa-se dos atos à ciência. Isto é, ama-se em primeiro um conhecimento próprio e específico para depois expandir-se num amor pela ciência e por um conhecimento geral até se chegar a uma ciência única, a da beleza. O belo não mais como atributo, mas como o sujeito que só pode ser compreendido na contemplação dele sem mediação, apreendido numa intuição súbita, uma visão brutal e imediata. No Fedro, a alma é relatada como tornando-se una com o belo absoluto. O amor deixa então de ser tensão e tendência em direção àquilo de que ainda estava desprovido. No entanto, estando num corpo, a alma deverá dedicar-se a buscar uma vida ética na prática e, rememorando o que aprendeu quando planava na abóbada celeste e contemplou o bom, o belo e o justo, deverá contribuir para a evolução da polis. Mas, como a cultura nas suas particularidades é o lugar das diferenças, o conhecimento universal encontrará dificuldades e assim surgem as contradições que levarão aos conflitos e às guerras. Essa tarefa ética diz respeito ao indivíduo que só poderá praticá-la no grupo ao qual pertence. Platão pressupõe que na cidade ideal
Toda ilusão da alma deverá ser expurgada, sem a qual ela não poderá ver a verdade. Devemos atentar para a questão de que a ideia de dois mundos opostos é do platonismo vulgar e não de Platão propriamente. Essa dicotomia se acirrou na Idade Média, quando o dogmatismo da religião cristã separou o conhecimento da espiritualidade, o corpo da alma, como se a alma não coubesse conhecimento, somente obediência a Deus. Toda a cultura grega é mitológica. Essa mesma sociedade que viveu por meios de seus mitos desenvolveu a ética que conhecemos ainda hoje. No mito da parelha alada não há uma separação radical entre o bem e o mal, mas ao contrário, o cocheiro necessitará equilibrar forças opostas sem nunca separá-las. Essa é a verdadeira tarefa ética que nos cabe, mas para tanto será necessário à alma aprender a maior das virtudes, a humildade. São nossos egos que precisam ser domados. Acreditamos ser mais do que somos. Somos divinos, mas apenas uma centelha do Criador. O mito da parelha alada fala que as almas divinas são aquelas que não precisam mais reencarnar, pois já estão livres do círculo encarnatório de 10.000 anos aqui na Terra. As outras precisam cumprir o seu ciclo de encarnação e podem abreviá-lo se por 3 milênios encarnarem como filósofos. Por que os filósofos têm privilégios? Porque as almas dos filósofos buscam a verdade e observam a ética. Gostaram do nosso vídeo de hoje? Então comentem, curtam e toquem o sininho, compartilhem, divulguem o nosso canal. Queremos continuar trazendo cada vez mais informações e conteúdos relevantes para todos vocês. Um beijo no seu coração!